Eu espero que quando acabar esse período de quarentena, quando a gente finalmente voltar às aulas, possamos ter aprendido uma grande lição, que é a importância da gente resgatar esse papel da família no processo de aprendizagem dos estudantes, né? Não estou falando aqui de ficar fazendo as atividades com eles, né? Até porque isso muitas vezes cria uma dependência. Então não estou falando aqui de ficar cobrando também o estudante o tempo todo, de ficar gastando horas e horas fazendo atividade com ele, ou pagando um professor de reforço escolar. Aquele problema de entender a matéria também, porque as matérias vão ficando mais difíceis, né, à medida que os estudantes vão evoluindo para, por exemplo, para o ensino médio. Então, não estou falando que os pais precisam entender a matéria, não estou falando nada disso. Estou falando de fazer um acompanhamento de uma forma mais efetiva. Inclusive, eu ensino como trabalhar por meio de um checklist, até de uma forma lúdica também, esse acompanhamento que pode ser feito em poucos minutos. Eu ensino isso através, por exemplo, do e-book Acompanhamento Escolar para os Pais e também o curso Sucesso na Escola, que é voltado especialmente para as famílias fazerem esse acompanhamento de uma forma mais efetiva. Então a gente precisa trabalhar essas estratégias e focar, por exemplo, em hábitos que vão gerar desenvolver competências e habilidades que vão ajudar o estudante na vida escolar dele como um todo, né? Existem, enfim, muitas evidências falando sobre a importância da família, né, a influência da família e no processo de aprendizagem, nessa qualidade da aprendizagem. E é por isso que, ao invés das escolas, ao invés das políticas públicas muitas vezes girarem em torno ali do processo de ensino dentro da escola, a gente deveria canalizar uma parte desse esforço, desses recursos, para trabalhar junto com as famílias. Porque quando a gente trabalha ali sozinho, dentro da escola, né, nesse processo de aprendizagem dentro da escola, precisa fazer um grande esforço para que haja ali algum resultado. Já quando a gente trabalha com as famílias, é necessário sim um esforço também muito grande para poder integrar essas famílias, é verdade, mas um pouquinho do engajamento que a gente consegue dessas famílias, os resultados, né, os efeitos já são bem maiores, né? E talvez tenhamos que fazer isso de uma forma mais forte aqui no Brasil, porque aqui nós temos uma dificuldade que é a falta de cultura mesmo, de valorização à educação. Não estou falando aqui daquela valorização da boca para fora, estou falando algo cultural mesmo do Brasil. Por exemplo, como existe nas sociedades europeias, como existe nas famílias orientais, por exemplo, porque ainda que não haja ali uma presença das famílias no acompanhamento de perto ali dos estudos dos adolescentes, das crianças, a gente sabe que culturalmente ali a sociedade já tem uma pressão sobre o estudante, né? Então a criança, o adolescente já cresce sabendo dessa importância da educação no crescimento deles, né? E mesmo também, além dessa questão social, dessa pressão social que existe naturalmente, os pais também, a gente vê, por exemplo, na Europa, o grau de instrução é bem maior. A gente vê que os adultos continuam os estudos na fase, né, mesmo depois já da fase adulta. Esse exemplo dos pais, esse exemplo dos adultos, por si só, ele já fala mais que 1000 palavras. Termina sendo o maior estímulo, o maior incentivo para que o estudante se dedique ali às suas tarefas escolares. É muito comum os pais fazerem cursos de qualificação, pós-graduação, né, especializações, mestrado, doutorado. Então isso termina falando muito mais alto nesse estímulo para que o estudante se dedique aos estudos. Então aqui no Brasil a gente não tem culturalmente mesmo essa pressão social, nem essa pressão social, né, para que os estudantes se dediquem mais aos estudos, e também não temos, na maior parte dos lares brasileiros, a gente não tem esse exemplo dos pais, né, que continuam ali, continuam os estudos mesmo na fase adulta, e que esse exemplo também seria importantíssimo para estimular os estudantes. É necessário que a gente faça esse esforço maior e a gente trabalhe conjuntamente mesmo, escolas, né, gestores escolares, gestores públicos. Precisamos traçar essas estratégias a nível de município, a nível de Secretaria de Educação estadual, precisamos trabalhar a nível federal essas estratégias e dando também orientações para aproximar as famílias nesse processo de aprendizagem das crianças e dos adolescentes, principalmente as crianças. A gente possa então resgatar esse papel da família.
quando acabar essa quarentena, a gente possa ter aprendido essa grande lição e a gente passe realmente a trabalhar com essas estratégias, canalizar mais os nossos esforços para trabalhar e trazer o engajamento maior das famílias, né, para o processo, para o sucesso na educação dos nossos jovens.